Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Ainda há pouco mandaram uma fotografia aqui no meu celular de um dos prédios lá da UEMA. Eu ia até colocar aqui para mostrar para vocês, mas é uma injúria, é uma tristeza. 3 tocos de árvores na frente de um dos prédios da UEMA. Talvez o de agronomia ou veterinária. Aquelas árvores deveriam ter 40 anos. Por que esta ansiedade aqui em São Luís de cortar árvores? As amendoeiras lá do Cine Rock, se vocês lembram? Que a atual presidente do IFAM mandou cortar, disse que para mostrar o prédio, grande M, aquele prédio, que está lá aquele teatro jogado às pulgas, até porque os produtores culturais do Maranhão já não têm mais acesso a quase nada para produzir. Enquanto a Amazônia pega fogo, que o presidente Macron fica fazendo beicinho, brigando com este outro, esse que não se diz o nome, aqui eles cortam as árvores. Uma vez eu estava indo num táxi lá em Curitiba. Aí uma árvore toda escorada, com ferro, e eu perguntei para o motorista: foi que houve? Ele me disse que depois de 2, 3 anos de tentativa de recuperar a árvore, um agrônomo constatou e fez o laudo que não tinha jeito, a árvore não ia resistir, teria que ser cortada. Aí eles começaram a cortar a árvore e descobriram um ninho de tico-tico. Aí gastaram lá uma boa grana em aço, em solda, em mão de obra, para escorar a árvore até que os tico-ticos nascessem. E aqui, lá na nossa universidade rural, a gente passa a motosserra na árvore. Pá, vai, cortou, corta a árvore. Que nem a companhia elétrica faz nas podas terríveis que executa por aí, sem nenhum critério. É terrorismo. Hoje nós vamos falar de terrorismo, vamos falar de democracia, vamos falar de jornalismo, de comunicação. Recebemos aqui um dos grandes expoentes nacionais da categoria, um jornalista com vasta experiência, já circulou pelos maiores jornais do país e já tem alguns livros publicados e já ele fala mais deles. Recebemos hoje o jornalista Mário Magalhães. Mário, seja muito bem-vindo a Os Analistas. Oi, Geraldo, oi, Natanael, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui em São Luís, um prazer estar aqui no Maranhão. Pois é, Natanael. Geraldo, na verdade, né, todo mundo critica, todo mundo fala, mas ninguém faz o dever de casa, né? Todo mundo chega no final e no discurso é muito bom, mas na prática, né, as árvores continuam tombando aí, sem nenhum critério, sem nada, né? Infelizmente, né, aí as narrativas se constroem, né, em cima ali dessa dualidade ali que tomou conta do país, direita e esquerda, e só quem se ferra, né, quem está na ponta, né, Geraldo? Não interessa o lado que está, né? O lado mais pobre é o sempre que acaba se ferrando nessa história todinha. Só para encerrar esse assunto aqui, a gente colocar o Mário na parada. Lembra dessa casa bem aqui pertinho da TV que tinha 4 jambeiros, coisa mais linda do mundo? O cara passou a motosserra nos 4 jambeiros, gente, coisa mais linda do mundo. Agora a casa dele tá lá, pegando o sol da tarde, se esturricando. É o quê? Para não varrer as folhas? Santa ignorância, Mário. O nosso programa tem que ter um pouco de comunidade.
E aí, Mário, chegou ontem, já comprou camarão lá na Feira da Praia Grande, que hoje está recebendo um grande festival gastronômico, sabia? É o Festival das Tulhas, com o nosso querido amigo chefe Júnior Ayub, que está por lá. Gostou da feira? Gostei. Eu fui com o propósito de comprar camarão seco para levar para casa, para fazer vatapá, e achei camarão tutóia lá, de primeira, saborosíssimo. E grande, não necessariamente grande, camarão fresco, o grande costuma ser melhor, VG, melhor e mais caro, né? O camarão que eu comprei lá estava ótimo, um preço honesto, e acho que o vatapá vai ficar gostoso. Vou te chamar de maranhense, Mário, quando chegar no aeroporto com o isoporzinho, só faltou o fardo de Guaraná Jesus. E farinha d'água também. E a farinha d'água. Não precisa, como o camarão é seco, não precisa do isoporzinho, né? Com esse eu costumo carregar lagostas do Ceará, no período que não é o de defeso, né, para o Rio. Não, mas essa diversidade aqui do preço do camarão, né? Porque o litoral aqui é amplo, está muito perto de Mangue também, então assim, tem facilidade ali de comprar Jussatuba ali, cara, todinha ali, Raposa ali. Eu estava na Raposa ontem lá, comi também lá uma peixada com camarão fresquinho, para bom demais, Geraldo. Embora vamos rezar para que não destruam os mangues aqui, já que estão cortando árvore à torta e à direita. Mas, Mário, você está chegando aqui para fazer o projeto Diálogos Insurgentes, né? Você está trazendo aqui a sua palestra 2018, o ano que não acabou. Autoritarismo, democracia e resistência. Autoritarismo e democracia, acho que é o léxico brasileiro do momento, não é, Mário? Geraldo, é a eterna tensão do Brasil, né? O Brasil foi o último país das Américas e do Ocidente a abolir a escravidão. Nada caiu do céu aqui. Em 2018, a pesquisa internacional mais recente mostra que nós somos o 9º país com maior desigualdade de renda do planeta. Então, a gente teve 2 longas ditaduras no século XX, né? Ditaduras que marcaram a história, a ditadura do Estado Novo, comandada pelo Getúlio Vargas, e a ditadura inaugurada em 1964, que teve uma série de presidentes marechais e generais. Então isso não é uma novidade no Brasil. A novidade é que, desde o fim da ditadura, em 1985, não há um governo encabeçado por pessoas que se dizem saudosistas, nostálgicas daquele regime nascido com a deposição do presidente constitucional João Goulart em 1964. Nem mesmo na ditadura havia nenhum dos presidentes da ditadura, do Marechal Castelo Branco ao General Figueiredo, nenhum jamais defendeu em público a legitimidade ou mesmo a necessidade da tortura como um instrumento de interrogatório ou de castigo. E isso nós temos hoje. Ou seja, essa tensão entre democracia e autoritarismo no Brasil, ela só tende a aumentar. Você falava agora das árvores. Eu sou um leitor e eventual perpetrador de crônicas. Eu acho que quando você conta um caso específico, como você contou, você fala mais do que citando milhares, milhões de casos. É óbvio que o episódio que você menciona, ele nos remete às queimadas em curso hoje na Amazônia, que não é brincadeira, isso não é invenção. Aquecimento global, ao contrário do que pretende certo ministro, não é um delírio, sabe, de paranoicos esquerdistas. Essa questão ambiental é muito grave e o que a gente vê é que pequenos gestos, né, de, digamos, miséria existencial que você narrou, né, desde a casa, né, que está tendo sol, né, está sendo esturricada pelo sol impiedoso, que não tem mais as árvores para protegê-la, a gente vê isso em larga escala. Isso é um horror, né? Isso não é brincadeira, quer dizer, só recusa
o diagnóstico da gravidade das questões ambientais quem, por exemplo, duvida que, digamos uma coisa assim, bem estúpida, quem duvida que a Terra gira em torno do Sol. O autoproclamado filósofo no qual o presidente da República se inspira, ele duvida que a Terra gira em torno do Sol. Você falou lá do autoritarismo, né, Mário? E assim, parece também, né, assim, eu também não quero assumir, mais uma instigação. O autoritarismo na política, né, ele está acima, sabe, de correntes ideológicas. Assim, como você mesmo falou, a gente relatou, o próprio Vargas, né, teve uma ascensão política, né, com as reformas de base, aqueles direitos todinhos, e depois voltou com uma ditadura do Estado Novo, porque se apega ao poder. Eu acho que o poder, né, transforma, né, em autoritarismo. Isso é como foi Stalin, né, como foi o movimento de 64, como é a postura, né, do atual presidente, assim, que ele faz questão de dizer mesmo ali aquela coisa que manda é ele, pronto e acabou. Essa coisa do poder autoritário, né, ela transcende tudo isso. Acho que a política não tinha que sair um pouco disso e tentar valorar a coisa como deve ser feito ali, preocupado com o socialismo de fato, se entendendo com o capitalismo, sabe? Sair um pouco dessa dualidade, porque quem se ferra nessa guerra que é instrumentalizado todo o tempo acaba sendo o povo, os menos esclarecidos, né? Hoje em dia, com a internet aí, porque antigamente tudo isso era um bicho de 7 cabeças, né? Estudar tudo isso ali era privilégio de poucos, né? E por isso ficou muito tensionado que essa coisa da esquerda, as universidades estão aparelhadas. Não, porque a grande massa é difícil, o cara pobre ali, beirando a linha da pobreza ali, buscar uma faculdade, são poucos que chegam àquilo ali, mas quando chega lá, Mário, sabe, tanto a esquerda quanto a direita, é um projeto de poder autoritário. Sabe, a sociedade não tinha como reverter isso, baseado, a história mostra todos os exemplos, né? Tanto do comunismo quanto da extrema-direita no país, essa guerra aí no mundo, né, não acaba nunca e sempre se renova com os mesmos ideais e as mesmas práticas, né? Tem como fugir disso, Mário? O poder, ele costuma ser um convite ao exercício da autoridade ilimitada. É para isso que existem instituições num Estado democrático que devem preservar o que é a democracia por essência, que é a soberania da vontade popular. O que a maioria quer se implementa. Quando, por exemplo, você tem um projeto de governo que diz que com um cabo e um soldado você fecha o Supremo Tribunal Federal, você tem um projeto de poder liberticida, contrário às liberdades. Vamos voltar um pouco ao passado, eu tomo a liberdade para fazer uma breve precisão. Reforma de base não tem nada a ver historicamente com o governo de Getúlio Vargas, é uma expressão associada ao governo do presidente João Goulart, que vem depois da morte do Getúlio. Getúlio Vargas chega ao poder pela chamada Revolução de 30, que é, na verdade, um golpe de Estado. Getúlio assume no lugar do candidato que teve mais votos. Isto é... ali ele implementa aquelas reformas trabalhistas, aquela coisa toda. Não, mas ali ele assume o poder. O Getúlio, quer dizer, tem um governo extremamente autoritário. O Getúlio não era de direita, o Getúlio ele flertava com o nazismo, ele flertava, quer dizer, e setores expressivos do governo dele flertavam. Entregou a Olga, né? Entregaram em 1936 uma tabelinha entre Getúlio Vargas e o Supremo Tribunal Federal, entregaram para a Gestapo, uma alemã judia grávida e comunista. Em 1937, Getúlio dá um golpe, golpista, Getúlio dá um golpe e se torna ditador pleno. Ele fecha, com um cabo, um soldado e mais alguns generais, o Supremo Tribunal Federal, ele fecha o Senado, ele fecha a Câmara e por 8 anos o Brasil vive uma interdição democrática absoluta. Este é o Getúlio do primeiro governo. O Getúlio do segundo governo, ele chegou ao poder no voto, ou seja, ele tinha a legitimidade, a chancela do sufrágio popular. É diferente. O que eu acho é o seguinte, você pode se considerar de esquerda, de direita. Normalmente quem acha que direita e esquerda são conceitos que não fazem mais sentido, normalmente esse é o conceito de direita, né? Porque há uma série de distinções. Eu, por exemplo, estou biografando agora um homem que foi de esquerda, foi de direita, foi de centro. Ele foi oscilando durante a vida dele, um dos personagens mais apaixonantes
e contraditórios da história da República, né, Carlos Lacerda, eu sei bem disso. O que eu acho é o seguinte, Natanael, quando a gente fala da universidade, a universidade, neste Brasil, nono país mais desigual em renda do mundo, o último a abolir a escravidão no Ocidente, o acesso à universidade pública e mesmo a universidade privada, o acesso ao ensino superior, ele nunca foi tão ampliado quanto nas últimas 2 décadas. Isto não é... Você pode ter a visão que tiver, o sujeito vê dali, nunca foi tão ampliado. A participação de negros, estudantes negros na universidade, passou de 6% para 12%. Isso, sendo a universidade boa, sendo a universidade ruim, isso é algo que não se discute. Ou tem um fato concreto de hoje. Que tal acabar com as bolsas de incentivo à pesquisa dos estudantes que ganharam a Olimpíada de Matemática? Bolsas de R$100 e de R$400. Então, 3 milhões e pouquinho, Mário, por ano. Não, eu não posso, Natanael, eu não posso igualar quem amplia o acesso à universidade e quem... Peraí, deixa eu fechar. Claro, Eu não posso igualar, por exemplo, o livro que eu estou lançando aqui em São Luís, sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. É o seguinte, as pessoas perguntam, é um livro partidário? É um livro da civilização contra a barbárie. Mas vamos, por exemplo, o balanço que eu faço dos anos petistas no poder, Lula e Dilma. Foi no governo Lula que os banqueiros brasileiros tiveram os maiores lucros da sua história. Ou seja, né, os maiores lucros da sua história. Diminuíram muito e tem a ver com a queda da Dilma, porque ela rebaixa os juros e tal, mas isso é uma outra história. Mas foi também nos governos Lula, e aí você tem os mais diversos institutos de pesquisa, dos liberais aos públicos, dizendo que 30 milhões de pessoas saíram da miséria. Ou seja, são contradições, só que são fatos. Então é o seguinte, eu não posso igualar quem, por exemplo, respeita o Supremo Tribunal Federal e quem diz que sabe com cabo um soldado, eu fecho o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso igualar, Natanael, num país de violência como o Brasil, assim, contra a mulher, eu não posso igualar. Não é igualar. Quem institui a lei do feminicídio, assina a lei do feminicídio, e quem diz que feminicídio é mimimi e que tem que acabar com a lei do feminicídio. Eu não posso fazer isso. Mas ninguém está falando isso, assim, até porque nesse aspecto, tu acho que não conhece o programa, a gente bate em cima desses dados diuturnamente, né? Acho que os avanços do governo do PT são inenarráveis no campo da educação, da moradia, Minha Casa, uma série de coisas. Esses juros para os banqueiros, você acha bom também? O que eu estou dizendo, Marcos, Mário, sabe, esse regime autoritário que se prega quando chega ao poder, né? Tanto à direita quanto à esquerda. E assim, essa dualidade, né, é uma característica de regimes autoritários, né? A gente sabe assim, se eu for assim, eu não votei em Bolsonaro, a gente tem uma posição crítica em relação a isso, até porque... Eu não declaro voto. É inadmissível, não, a gente declarou publicamente, até porque assim, é inadmissível, né, a quantidade de pessoas que aderem a um discurso, né, machista, preconceito, assim, não chega nem a melhor falar isso. Mas em termos de regime autoritário, né, a esquerda também tem regime autoritário, né? A direita também tem regime autoritário. O que a gente precisa discutir é um regime que eu defendo, até um socialismo de fato, um socialismo preocupado com o social. Porque no momento que está o país hoje dividido, essa dualidade, assim, a gente caminha por práticas liberais aí de privatização a rodo, aposentadoria, que a gente não sabe como é que vai acabar isso, nossos velhinhos lá. E assim, e a esquerda e tanto a direita estão sustentando nesse discurso de um lado contra o outro, né? E assim, na praticidade, a gente precisa avançar para garantir de fato, né, uma sobrevivência real para a nossa pessoa, para a sociedade, porque está complicado, Geraldo. Muito. Passo a palavra já, Mário. A gente faz o nosso primeiro intervalo aqui. Voltamos em seguida. Voltamos aqui com os analistas. Sempre quando a gente recebe alguém de comunicação, o negócio fica bom aqui, né? Já se falou tanto aqui de Vargas e entre outros personagens históricos. Só quero lembrar que no sábado, anteontem, foi aniversário do suicídio, da morte de Vargas, quando ele deixou aquela carta
dizendo que estava sendo perseguido e que ele representava uma perseguição ao próprio povo brasileiro, e que ele termina dizendo que saio da vida para entrar na história. E entrou. Aqui estamos tendo uma postura dialética. O discurso do Mário com relação a Vargas eu concordo, assim como Natanael também concorda. E sabe o que é que eu penso, Natanael e Mário? Essa briga entre PTB e PDT, esses mesmos deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que dizem que estão defendendo o povo brasileiro, o trabalhador, é aquela mesma história da mãe que dá a surra no filho com o cabo de ferro de engomar e diz que está educando. Não é dessa educação que a gente precisa. E, Mário, você acha... E o PDT, né, historicamente, né, começou lá atrás também... Na briga lá, pela herança do varguismo, né? Pois é, né? Aí vota a favor de uma reforma dessa. Né? Os dois partidos trabalhistas votando contra os trabalhadores. Aí eu vi, Geraldo, no sábado, vários políticos, senadores, né, postando fotos, né, inclusive de alguns até que votaram, né, de Vargas, né? Quer dizer, né, os caras primeiro massacram na reforma trabalhista, né? Aí depois vem para a reforma da Previdência, né? E vai lá no Instagram e pá, né? Um grande nome, quer dizer... Né? Um dos capítulos do livro aqui, se vocês permitem, ele é dedicado à figura proverbial do Dr. Bumbum. É claro que daqui a 50 anos ninguém vai se lembrar do Dr. Bumbum, mas o Dr. Bumbum representou, para mim, em 2018, o retrato da hipocrisia. Façam o que eu digo e não o que eu faço. Ele dizia, olha... pesquise a vida do seu médico e tal. Pô, se alguém pesquisasse a vida do Dr. Bumbum, né, nas mãos de quem começou a passar mal uma paciente que acabou morrendo, saberia que não era o cara a ser procurado. Agora, só para enfatizar uma coisa, Geraldo, Getúlio, cuja polícia torturou o meu personagem biografado, Carlos Marighella, por 21 dias sem parar, em 1954, na madrugada de 24 de agosto, sofreu um golpe de Estado. E era perseguido, sim, e ele era legitimado pelo voto do povo. Agora, quando as pessoas vêm lembrar Viva Getúlio, apagando a história dele como ditador, é algo inadmissível. Quer dizer, as pessoas querendo contar a história com omissões, né? E com muitas vezes muitas falsificações. E o próprio Lacerda também, né? Que nessa reta final, né, perturbou tanto Getúlio, né? Também várias contradições ideológicas. Então, assim... Meu novo biografado. Ele perturbou Getúlio, mas quem foi alvo de um atentado em agosto de 1954 foi Carlos Lacerda. O velho crime da Rua Toneleiros, não é esse? Eu vou esclarecer no livro o que aconteceu com Carlos Lacerda naquela madrugada de 5 de agosto, que até hoje ninguém conseguiu documentar, eu consegui. Certo. E o caso do Marighella, Mário, que você trata nesse teu livro, e você trata também da Marielle. O que você pode contar para a gente, sem entregar o livro, essa questão da Marielle? Outro dia eu estava dando uma revisão numa literatura, Natanael, sobre isso, e eu li, um pouco apressadamente, confesso, mas dizem que as 5 principais pistas giram em torno da família Bolsonaro. Eu não sei se você leu isso, você chegou perto de alguma coisa nesse sentido? Não, eu seria absolutamente leviano se eu endossasse tais suposições. O que existe de fato é a defesa histórica feita, como está no livro, pelo Jair Bolsonaro e pelo filho 01 primogênito Flávio Bolsonaro, das milícias, né? O Bolsonaro falando temos que apoiá-las e legalizá-las. O fato da família Bolsonaro ter vínculos intensos, inclusive pecuniários, como se vê nos gabinetes do Flávio Bolsonaro e do então deputado Jair Bolsonaro com milícias e milicianos. Há uma evidente associação, pelo que se sabe, do assassinato da Marielle com milícias
e outros interesses. E aquela história do vizinho lá, o cara que está preso como suspeito, ser vizinho de condomínio, pode ser coincidência. Como eu falei, eu fiz uma leitura rápida, não estou endossando, pode. É muita coincidência, né, Mário? Pode ser coincidência, tudo isso pode ser coincidência. Mas no livro, quer dizer, o livro abre com o Réveillon da Marielle com a companheira dela, a Mônica Benício, a virada do ano, cheia de sonhos, tinha uma data de casamento marcado, data marcada do casamento, tinha um filho planejado. O livro tem 3 protagonistas, Marielle Franco, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Você perguntou sobre o Marighella, né? O livro é sobre lutas e lágrimas, ele tem um capítulo dedicado exclusivamente ao recrudescimento da censura, nas artes, na cultura, na universidade, na imprensa, várias reportagens e entrevistas proibidas. E a gente teve recentemente agora, no Rio, antes de sair do Rio, 3 filmes que passariam no Festival de Curta-Metragens do Centro Cultural da Justiça Federal foram proibidos, né? A exibição foi proibida. Nós tivemos na Ancine, Agência Nacional de Cinema, vários filmes cujos financiamentos estavam liberados. Passando, inclusive, por cima da lei, porque já eram prontas, né? Foram proibiram baseado em quê, mano? Foram cancelados, proibidos, baseado no filtro que o governo quer impor à produção cultural. Quem põe filtro, ou seja, censura, como Natanael diz sem eufemismo, né, e claramente, são governos autoritários e ditaduras. Mas de exibição do filme? Veja o filme Marighella. O último presidente a proibir um filme foi Sarney, que proibiu o Je vous salue Marie, que inclusive é um filminho muito ruinzinho. Je vous salue Marie, José Sarney e o ministro Fernando Lira estão no capítulo sobre censura. A propósito, eu não me lembro se eu escrevi o que eu sempre falo, você acaba de falar. Eu sou fã do Jean-Luc Godard, um dos maiores cineastas da história. Eu também gosto, mas eu já vou saber mais. Este filme de 86, aqui, foi a proibição em 86, esse filme é indigente, esse filme é um horror, é a pior coisa que o Godard fez na história. Mas eu queria falar do filme que é baseado na biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, dirigido pelo Wagner Moura, estrelado pelo Seu Jorge e pelo Bruno Gagliasso, que já passou em 9 festivais de 9 países estrangeiros e demorou muito para ter a data marcada no Brasil, porque o filme se transformou em assunto de governo de Estado, com o governo federal fazendo tratativas contra o filme. E quem revelou isso não foi nenhum esquerdista perigoso, de salão, não. Foi uma figura insuspeita. E antes do rompimento, foi o deputado federal Alexandre Frota, ele que tornou isso público, dizendo, o Frota, odeio Bolsonaro, tenho nojo, olha o ato falho, odeio Marighella, são 2 sobrenomes italianos, Bolsonaro e Marighella. O Alexandre Frota falando, eu odeio Marighella, tenho ódio de Marighella, não quero ver Marighella na minha frente, mas é um direito democrático de quem quiser ver um filme ver. Porque isso eu digo, ninguém é obrigado a gostar do filme do Wagner, a assistir ao filme do Wagner, a gostar da figura histórica do Marighella, muito menos do livro que eu escrevi. Mas é um direito que as pessoas têm democrático de ver o filme que bem entenderam. O que preocupa muito, Mário, é justamente, sabe, esse ambiente, né, que você retrata no livro, é um ambiente que o país vive, um ambiente de tensão. O cara fala abertamente que está censurando, né, censura abertamente, né, um filme pronto, o edital do ano passado, antes de ele se tornar presidente, passa por cima da lei, porque o Afronte, que é um time, né, que tem a temática LGBT, um absurdo aquilo ali, já vetam a propaganda do banco antes, né, e assim, as pessoas ficam, parte da imprensa, o que me choca, sabe, é que parte da imprensa referendam isso, né, e bota a questão, é o filtro. Repete um discurso, sabe, que não existia há tempos atrás. A gente fala do PT aqui, a gente fala, por exemplo, com orgulho nesse aspecto, porque quando começou a Operação Lava Jato, Geraldo, em nenhum momento a Dilma enfraqueceu a atuação da Polícia Federal. Exatamente. A Polícia Federal nunca teve tanta liberdade de investigação quanto nesse período. Não pediu para trocar o controle de delegado tal, de superintendente tal, nenhum disso. Seguiu, olha, então, a imagem, e terminou com a imagem limpa. Né, terminou com a imagem limpa, não acharam nada, né? Essas pedaladas aí, pô, pelo amor de Deus, né? Tem um motivo, né? Agora, o que me deixa preocupado enquanto comunicador, Mário, é justamente, sabe, parte da imprensa
né? E pessoas até esclarecidas que passaram por um ano de chumbo aí na vida e achar tudo isso normal e ver com certa saudade, tem que ter um freio mesmo. Como assim tem que ter um freio? Eu vi o absurdo que foi o veto ao filme da Bruna Surfistinha. Que é isso, gente, né? Aí assim, vamos glorificar o quê, né? A bandeira nacional todo o tempo, né? Pois é. Comentário no próximo bloco, tá bom, Mário? Vamos lá, gente. Voltamos já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o escritor e jornalista Mário Magalhães, que ele é o autor da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Também da biografia do Carlos Lacerda, que está para sair, tá no forno. Ele tem 25 prêmios jornalísticos e literários no Brasil e no exterior. Sim, Mário, comentários aqui sobre as proibições de filmes, inclusive o da Bruna Surfistinha é proibir muito pouca coisa, né? Assim, e basicamente, Mário, assim, você como jornalista também, como você vê parte da imprensa, sabe, que simplesmente fecha os olhos para tudo e adere a um discurso, sabe, de tal forma assim que coloca em xeque até o que a história mostra, que a história comprova. Eu vi, Geraldo, ainda na campanha, né, um filmezinho, né, de uma emissora de televisão, né, dizendo que estava fazendo um documentário sobre a trajetória do presidente. Pô, o que vai mostrar, sabe? A agressão com uma jornalista no Congresso, aquela coisa lá de chegar e brilhar, né? Como é que se diz? Brilhar não, glorificar o brilhante Ustra num voto contra a primeira presidente eleita do Brasil, presidenta, primeira mulher eleita. Isso é um absurdo, né, Geraldo? Eu tenho, Natanael, um capítulo de Sobre Lutas e Lágrimas, chamado Imprensa Intimidada. Ele trata dessas questões que você aborda. Embora, na verdade, eu não sou mais crítico de mídia. Eu fui durante um ano, quando eu fui ombudsman da Folha de São Paulo. Não sou mais. Porém, a imprensa, ela é personagem do ano. Assim como eu trato, quer dizer, um ano personagem pela envergadura histórica dele, portanto, eu escrevi uma biografia, a imprensa está do início ao fim. E essa tolerância, a história já mostrou, eu trato disso no livro, a tolerância com a ruptura institucional de 64 acabou custando caro para jornais que apoiaram o golpe naquela época. Como o Globo, né? Não, o Globo, o Estadão. O Estadão foi o jornal mais golpista em 64. Chegou dias depois da eleição do deputado Bolsonaro para a presidência, publicou um editorial rasgando elogios ao projeto de reforma previdenciária do presidente eleito, e no mesmo dia o repórter do Estado de São Paulo foi proibido de participar da entrevista coletiva dada pelo Bolsonaro. Muito rápido, uma história pequena, que ela condensa um processo histórico grande do passado. Agora, uma coisa que é o seguinte: censura, eu sou contra a censura em qualquer lugar, em qualquer regime, em qualquer época, em qualquer parte do mundo. Eu sou defensor da liberdade de expressão, da liberdade de informação e do acesso à informação, sem relativizações. Então, é lamentável a gente ver o seguinte: nesse ano, numa decisão liberticida, antidemocrática, o Supremo Tribunal Federal, por alguns dias, proibiu um site e uma revista digital de publicarem informações sobre o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Isso é censura. Isso é um atentado a qualquer veleidade democrática que uma sociedade pode ter. Porém, no ano passado, este mesmo site, esta mesma revista, apoiaram a censura que o Supremo Tribunal Federal e uma juíza de primeira instância impuseram a pedidos de entrevistas ao preso Luiz Inácio Lula da Silva. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, depois de anos, só há pouco tempo, ele permitiu ao jornal Estado de São Paulo, permitiu ao jornal a publicação de reportagens sobre a Operação Boi Barrica, da Polícia Federal. 10 anos. 10 anos ficou censurado. Isso é uma vergonha. No ano passado, a Justiça brasileira vetou várias reportagens do blog do jornalista Marcelo Auler sobre a Operação Lava Jato, justamente porque o jornalista Marcelo Auler não fazia o que foi um dos maiores vexames da história do jornalismo brasileiro,
que foi a cobertura da Operação Lava Jato, não com um espírito crítico que deve presidir o jornalismo em relação a qualquer poder, E sim, quer dizer, a imprensa operou como mera divulgadora. Sobre a luz das lágrimas tem a palavra da ex-chefe da assessoria de comunicação da Operação Lava Jato em Curitiba, dizendo que nunca foi tão fácil emplacar as matérias, as informações que queriam, porque os repórteres, que na verdade ela falava do conjunto do jornalismo, divulgavam, difundiam o que recebiam, sem checar, sem produzir apuração autônoma. E assim, ela pediu até demissão recentemente, né? Ela já tinha saído da função quando deu a entrevista. Isso, né, Mário? Não é de hoje, sabe? Eu acho que a gente questiona muito aqui o papel da imprensa, até como jornalista. A gente questiona muito, porque esse papel da imprensa, volátil, vamos dizer, ou efêmero, né, Geraldo? Mas, sabe, deixa uma impressão assim de uma terra, Geraldo, que a gente não pode confiar em ninguém, porque uma coisa é uma hora uma coisa, outra hora é outra coisa, e assim muda assim, ó, da noite para o dia. Um exemplo claro disso, por exemplo, o Intercept, os vazamentos, né? O engraçado de tudo isso é porque praticamente toda a mídia tradicional comprou a Lava Jato na época e transformou na coqueluche do brasileiro. Foram 2 anos ali de detonação da classe política como um todo, criminalização do PT, aí direcionaram para o PT, e o PT assumiu a culpa publicamente sozinho, induzido, né, Geraldo? Porque esqueceram o PP, PMDB, esqueceram o DEM, esqueceram todos os partidos. De repente, só o PT foi criminalizado, e com o apoio da grande mídia. Porque, assim, por mais que na matéria oficial, Geraldo, cite lá, o PP, assim, é 2 segundos de citação, mas toda a carga, né, foi direcionada para o PT. E direcionando isso, quando vem agora os áudios do Intercept, Geraldo, parece que a grande mídia ali, vou dizer, só não está no âmbito da internet, nos Instagrams, a galera... áudios comprometedores, né, seríssimos, como o último de que saiu hoje, né, do cara admitindo lá que a Lava Jato tinha um lado. Ou seja, onde é que fica o lado do cidadão da justiça? E o julgamento do Deltan foi adiado. E assim, seria o mais grave, como é que está lá no Intercept? O mais grave é o seguinte, que a Vaza Jato, que é um serviço notável que o Intercept Brasil presta para cidadãs e cidadãos saberem que o que na aparência era uma operação policial, na verdade, era uma ação político-partidária, cuja principal consequência foi levar a extrema-direita à presidência da República, quem quis ver, apesar, quer dizer, disso deixar tudo mais claro, inclusive no noticiário do dia de hoje, quem quis ver no passado viu. O livro conta, por exemplo, fim de janeiro do ano passado, julgamento no TRF4 do processo do triplex réu Lula. Um dos 3 juízes que se dizem desembargadores, a Constituição só prevê desembargador nos tribunais de justiça dos estados. Tudo bem, aqueles juízes se intitulam por serem de segunda instância desembargadores, eu não vou brigar com eles. Um deles diz o seguinte, a frase exata está entre aspas no livro, na minha memória não dá conta disso, mas é mais ou menos assim, se é réu é porque alguma coisa aprontou. Ora, a consequência desse raciocínio manifestado durante o julgamento por um magistrado é a seguinte, em nenhuma época da história, em nenhum sítio da humanidade, em nenhum tribunal, houve um inocente. Eram todos culpados, porque se é réu, para que julgar então? E a Constituição Federal, ela assegura, ou deveria assegurar, a presunção de inocência. Quando um magistrado, durante o julgamento, diz que se o réu está naquela condição, é porque ele alguma coisa aprontou, não houve julgamento justo. É o que eu digo. É legítimo achar Lula herói ou vilão. É legítimo achar Lula honesto ou ladrão. É legítimo achar Lula dono de triplex ou não dono de triplex. Eu conto no livro como a história do triplex é parecida com a do apartamento no qual foi morar nos anos 60 o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que tentaram dizer que o apartamento era dele e a história mostrou que não era. Havia uma relação de promiscuidade, mas não uma relação de crime com corrupção. Mas tudo bem, o que quiser se acha. Só que não dá mais, não é insustentável achar que o Lula foi submetido a um julgamento justo. Não foi, né? Vamos lá, vamos brincar de bloqueio ou compartilha? Mário, esse é um quadrinho que nós temos aqui só para relaxar antes de terminar o programa. Bota o primeiro, Eltinho.
Tá aí o 02 aí, ó, o Carluxo, conhecido como Carlos Bolsonaro. Bloqueia ou compartilha o homem dos tweets? Se eu acho que é importante que se conheça o pensamento do mais influente filho do Jair Bolsonaro, a ação dele, o que ele falou na morte da Marielle Franco, já vale, quer dizer, não que seja compartilhado para que as pessoas conheçam. Foi mesmo que ele falou? Ele interveio para que o pai ficasse em silêncio, e em silêncio o pai ficou. O Flávio Bolsonaro 01 se solidarizou no primeiro momento e, devido à pressão da família, ele retirou as condolências que ele tinha apresentado públicas à família da Marielle. Sem palavras. Segundo, tá aí, ó, a nossa colega jornalista, Natanael, é que gosta dessa senhora aí, a Joyce Hasselman. Bloqueia ou compartilha, Mário? Nunca me ofendeu, eu não bloquearia. Joyce Hasselman é personagem do meu livro, inclusive com um relatório que foi apresentado pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, em que fizeram um levantamento detalhado de quantas reportagens, textos, artigos Ctrl+C, Ctrl+V. ela plagiou de acordo com esse relatório, e eu nunca ouvi contestação dela às conclusões que ele apresentou. Ela pegou alguma sua, mano? Só um adendo, eu não gosto dela, né? Eu costumo chamar de deputada Ctrl+C, Ctrl+V, né? Jornalista Ctrl+C, Ctrl+V descaradamente. Então, verdade. tudo que ela fala, essa verborragia toda que ela vai... E ela aprendeu um jeito Bolsonaro de ser, assim, né? Ela fala com uma eloquência, né? Aquela coisa de... Parece que, sabe, está sustentada em argumentos... Terceiro, vamos ver. No final, Geraldo. Pode crer. Terceiro, Elton. Aí, ó, você já até falou aí do filósofo Olavo de Carvalho. É o Olavo, que na verdade é jornalista, né? Teve uma trajetória sem brilho no jornalismo em São Paulo, brincou de astrólogo, agora é autoproclamado filósofo e é o protagonista de um capítulo de Sobre Lutas e Lágrimas chamado O Furico Alheio, que é a obsessão de tal personagem, que a gente já falou do Sol e da Terra, e que ele compartilha versões como as quais há 50 anos o empresariado brasileiro é ligado à esquerda, que o diga a Dilma Rousseff, que foi derrubada por uma coalizão também integrada pelo empresariado, e ele diz que durante a ditadura todos os jornais foram dirigidos por esquerdistas, o que é uma injustiça, com vários jornalistas, inclusive um grande jornalista chamado Boris Casoy, assumidamente de direita, que dirigiu a Folha de São Paulo. Então é um ignorante, né? Esse não compartilho nem bloqueio, não leio. Para finalizar, quem será que tem aí? Aí, ó, William Bonner, você bloqueia ou compartilha? O Bonner é personagem do livro também. É coincidência, gente. O Bonner, todos são personagens do livro. O Bonner, ele aparece no livro enchendo o peito e a voz para ler, numa noite da primeira semana de abril, o tweet do general Vilas Boas, então comandante do Exército, né, emparedando o Supremo Tribunal Federal, mais ou menos dizendo que se não abrissem o caminho ali para a prisão do Lula, poderia haver uma reação das Forças Armadas. Um dos generais que saudaram o general Vilas Boas citou Gustavo Barroso. Gustavo Barroso foi o chefe das milícias da Ação Integralista Brasileira, a organização nazi-fascista no Brasil na década de 1930. São Paulo ainda tentou reagir, né, naquela época, mas não deu. Mário, os teus livros, esse aqui é da Record, né? Eles estão nas livrarias, distribuída nacionalmente, é fácil encontrar, todos estão em catálogo ainda? Não todos. Sobre Lutas e Lágrimas acaba de sair a segunda edição, é um livro que eu estou lançando ainda, né? Todo o primeiro lote já foi. A biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, também teve agora a 8ª reimpressão, inclusive porque para acompanhar, quer dizer, o lançamento do filme, né? Então, quem quiser não vai ter problema para encontrar o livro. Certo. Se forem correndo, talvez ainda encontre o Mário ainda no Palácio. Gostou do Maranhão?
Pô, é bom Ainda demais. não deu tempo de sentir, né? Não, bom demais, pô. Eu sou neto de uma paraense, pô. Tem muita coisa do Pará que eu cheguei e já senti aqui e conheço muito da história do Maranhão e de longe, né? Torço pelo nosso rubro-negro motoclube. Ah, o chefão aqui, ó. E fiquei muito contente com os triunfos do Sampaio, do Imperatriz, e o meu coração agora na reta final, no mata-mata da Série C, vai estar com esses dois clubes. Muito bem. Você falou 2 vezes aí que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. A gente tem um sofrimento muito grande, porque dos estados brasileiros, o Maranhão foi o último e também foi o último a aderir à independência. Data que, inclusive, comemoram, eu não entendo por quê. Talvez devêssemos fazer uma lembrança para que deixemos de ser sempre os últimos a tomar atitudes positivas e ser os primeiros em dados ruins. Natanael, faça a fala final, depois passamos para o Mário agradecer. Agradecer ao Mário, né? Assim, fiquei curioso do livro, assim, e na maioria dessas lutas e lágrimas, né, Geraldo? Nós já lutamos aqui na nossa província, né? Contra muitas elas, ditadura, censura, né? A gente que é da arte, né, Geraldo, do teatro ou da música, a gente vê com bastante assombro essa derrubada de garantias de liberdade que é feito pelo presidente da República e repetida por seus assecas em redes sociais, sabe? Dói ver pessoas esclarecidas, Geraldo, né? Compartilhando vídeo de um suposto como é que se diz, esse cara que analisa o clima, analistas ambientais, dizendo que não existe aquecimento global. E assim, caminhando com um obscurantismo muito grande que a gente, né, precisa de livros como esse para se manter na luta, porque a luta ela é necessária, é a luta por nossos filhos, pela nossa velhice, né, pelos nossos netos, a construção de um país mais justo e igualitário, Geraldo, porque não é em 100, 200 anos que a gente vai conseguir reduzir essas desigualdades aí. A gente só reduz hoje em dia pela internet, que a globalização fácil, né? É muito fácil. Mas aquela velha história, não sei, só estou repassando. Lá na Palafita continua a mesma luta diária, nossas mães e crianças ali querendo sobreviver, Geraldo. Sem dúvida. Mário, muito obrigado. Pode mandar bala, venda seu peixe, peça para comprar o seu livro, que são muito interessantes, porque a gente precisa cada vez mais reviver e não esconder a história do Brasil. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. O obscurantismo, ele aposta sobretudo na ignorância alheia. Ele aposta na falta de conhecimento, ele aposta na asfixia da livre expressão e do debate público de ideias. Então, ler, conhecer a história é indispensável para se construir uma sociedade democrática e para poder se barrar a barbárie e preservar a civilização. Concordando, discordando, quer dizer, a leitura, quer dizer, a arte, a literatura, o jornalismo, eles são imprescindíveis para a gente viver numa sociedade decente. Um abração aí para todo mundo. Acho que com essa eu apenas digo boa noite, muito obrigado a todos. Leiam os livros do Mário, leiam os meus também, leiam os livros. Até amanhã.